Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Estado. O objetivo da aula de hoje é discutir dois temas fundamentais. Portanto, hoje nós vamos falar sobre as funções do Estado, ou seja, o Estado de poderes divididos, e vamos falar sobre a divisão do Estado em instâncias diferentes, pacto federativo. Começando por essa questão do Estado dos poderes divididos, essencialmente isso refere-se a essa questão das funções básicas do Estado, que são definidas lá desde a Antiguidade Clássica. Aristóteles é um autor muito importante para pensar esse assunto. E essas funções básicas do Estado, definidas, portanto, desde a Antiguidade, são elas a função consultiva, administrativa e judiciária. Ou seja, a forma como o Estado age, a forma como o Estado funciona a partir dessa lógica da projeção de poder em direção à sociedade. O que significa isso? O Estado significa aplicação de políticas públicas, ele significa a administração em si, ele significa o seu braço judiciário e também o seu braço consultivo. Mesmo estados bastante centralizados e autoritários na Antiguidade Clássica, vamos pensar aqui no Império Romano, ele durante quase toda a sua existência manteve um corpo legislativo. O Senado ele foi funcional até praticamente o fim do Império, lá no século V. Lá durante a monarquia romana, durante a República Romana e depois durante o Império, todo esse período, seja qual fosse a lógica de concentração do poder dentro desse Estado romano, ele manteve uma esfera judiciária, uma esfera legislativa ou consultiva e uma esfera administrativa. Do ponto de vista da Antiguidade Clássica, portanto, quando nós falamos em poderes divididos ou funções do Estado, nós estamos nos referindo a isso. Agora, para usar uma nomenclatura mais moderna, é importante não confundir isso com o tema de funções, fins e funções do Estado, que nós já discutimos em aulas anteriores, certo? Então, do ponto de vista da teoria geral do Estado moderna, quando nós falamos de fins e funções do Estado, nós estamos falando do objetivo primordial do Estado, que seria o seu fim, a razão de existência desse Estado, para que ele serve e como ele age diante da sociedade, qual o seu objetivo primordial. A que objetivo refere-se toda a estrutura do Estado, qual que é a sua razão de ser. E por funções, nós nos referimos aqui às tarefas desse Estado. Ou seja, tendo em mente esse objetivo, quais são as tarefas desse Estado? Por exemplo, um Estado que seja voltado para a guerra. Um Estado, vamos pensar lá em Game of Thrones, se vocês se lembram lá das Ilhas de Ferro, só que viu o seriado, eles tinham como lema, nós não semeamos. Família Greyjoy tinha como lema, nós não semeamos. O que significa isso? Eles tinham como objetivo a conquista e a destruição dos inimigos para viver com base no saque. A função, a existência desse Estado, toda a lógica de existência desse Estado estava orientada para a violência, para o domínio, para a invasão, para a conquista e para o saque. Portanto, o objetivo desse Estado era a violência. O fim desse Estado era a violência. E quais eram as funções desse Estado? Eram funções orientadas para esse fim. Quais eram as funções da família Greyjoy ao governar? Orientar o exército, criar aí um tipo de Estado que servisse para essa finalidade, projetar a conquista, controlar esse programa de conquistas. Todas as tarefas do Estado, todas as tarefas da Ilha de Ferro, do governo das Ilhas de Ferro, tinham como objetivo promover essa conquista, saquear povos vizinhos. E quando nós falamos nessa definição mais moderna do que a teoria geral do Estado define como sendo fins e funções do Estado, a gente está falando do seu objetivo primordial e das tarefas que são subordinadas a esse fim primordial. No caso do Estado brasileiro, qual que é o nosso objetivo primordial? Está definido pela Constituição Federal de 88, lá no seu preâmbulo. Promover o bem, promover a paz, a igualdade, a justiça social, a democracia e fazer com que o povo brasileiro possa ter uma vida melhor, fazer com que o interesse do povo prevaleça sempre. E quais são as tarefas do Estado? Promover saúde, educação, segurança básica, ou seja, proteger as pessoas. E por que o Estado brasileiro assume para si essas tarefas ou essas funções? Por causa do seu fim, da sua finalidade principal. Se o objetivo do Estado brasileiro é promover o bem, a justiça social, a paz e fazer com que prevaleça a vontade do povo, as suas tarefas são garantir que esse povo possa se emancipar. Ok? Quando nós falamos aqui em poderes divididos, nós não estamos nos referindo, portanto, a esse elemento da teoria geral do Estado moderno.
Desde a antiguidade clássica, quando se fala em poderes divididos, a gente está falando aqui da tese da separação de poderes. Né? Um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, portanto. Isso fica mais claro na Era Moderna, quando autores que nós já vimos, como Locke e Montesquieu, e portanto eu vou falar muito brevemente sobre isso, já que nós discutimos de forma bem mais aprofundada isso em aulas anteriores. Esses autores, eles popularizaram a tese da separação dos poderes do Estado. John Locke mencionou isso muito brevemente, mas Montesquieu foi o autor que efetivamente introduziu isso no debate público, no debate político moderno. A partir da leitura que ele fez, a tese da separação do Estado acabou prevalecendo nas democracias modernas. Portanto, numa democracia moderna, o exercício do poder do Estado deve ser feito de forma separada, dividida, para evitar uma concentração excessiva de poder nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Quando se fala em separação de poderes, significa falar em poder legislativo, executivo e judiciário, e é preciso entender as tarefas desses poderes para que nós possamos compreender qual a forma de exercício de poder dentro desses estados modernos e democráticos. Então, qual é a função do poder legislativo dentro do Estado? O poder legislativo estabelece normas que regem a sociedade e cabe a ele criar leis em cada uma das suas esferas. Vejo que aqui a gente já começa a introduzir o tema da segunda parte da nossa aula. Não só o poder está dividido em 3 esferas diferentes, mas também, e essas esferas se dão aqui na horizontal, mas também há uma divisão vertical entre União, Estados e municípios. O poder legislativo legisla, fiscaliza e controla os atos do poder executivo nas suas 3 esferas. Quando nós falamos em poder legislativo, nós estamos falando do poder mais importante de todos. É ele que efetivamente detém a soberania. É ele que representa, de forma efetivamente direta, o povo brasileiro, ou o povo de qualquer parte do mundo que possua o mesmo tipo de estrutura de Estado que nós temos. No caso brasileiro, o poder legislativo está definido estruturalmente, nas suas diversas instâncias, entre Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa Estadual e Câmara de Vereadores. Essas são as variações em nível vertical desse poder que está dividido na horizontal com os outros. E, portanto, temos um poder legislativo numa instância federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que podem se unir no Congresso Nacional, numa grande reunião no Congresso Nacional, portanto, as sessões conjuntas do Congresso Nacional, sessões isoladas do Senado e sessões isoladas da Câmara dos Deputados. Não somente o plenário é o que caracteriza esse poder legislativo, mas também todas as suas subdivisões, todas as suas subinstituições, todos os seus braços. Há uma infinidade de comissões dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados, há uma série de estruturas auxiliares do Congresso, como por exemplo os tribunais de contas, que estão submetidos ao poder legislativo. Tudo isso também faz parte desse poder legislativo. Então, quando nós falamos em poder legislativo, estamos falando dos senadores, dos deputados, das comissões e de toda a estrutura acessória que trabalha junto ou em função do poder legislativo. Isso em nível federal, mas também no nível estadual e municipal. O poder executivo, ele é responsável pela execução do orçamento público. Ele o faz sendo regulado pela Constituição Federal. Vocês vão ver as atribuições sendo definidas lá desde o artigo 76 até o artigo 91. E o Executivo ele é distribuído no âmbito nacional, regional e municipal. Portanto, ele faz parte dessa divisão oriental com o Legislativo e o Judiciário, mas ele também tem um corte ou um viés que é vertical, sendo expresso em âmbito nacional, regional e municipal. E dessa forma, no plano federal, o poder executivo ele é exercido pelo presidente da República, no âmbito regional ele é exercido pelo governador do estado e no âmbito municipal pelo prefeito do município. Eles agem executando esse orçamento público que é autorizado pelo poder legislativo, que vai ter como funções, como eu já disse, aplicar essas legislações, na verdade propor essas legislações. Mas talvez a função mais importante do poder legislativo seja justamente fiscalizar o poder executivo. Certo? Então a função
fiscalizadora do poder legislativo, é a sua função primordial, e que eles fundamentalmente fiscalizam é a burocracia do Estado, principalmente no seu braço executivo. O poder executivo, ele também, na mesma moda que o poder legislativo, ele é expresso não apenas pela figura do presidente, do governador e dos prefeitos, mas também por toda a sua estrutura acessória. Portanto, todos os ministérios, todas as autarquias, toda a estrutura de Estado que de alguma forma está submetida ou trabalha em função de presidente da República, governadores e prefeitos, tudo isso refere-se ao ramo do poder executivo, certo? Então, essencialmente, quem representa a figura do executivo são essas três figuras, presidente, governador e prefeito, mas aquilo a que nós nos referimos quando falamos em poder executivo, na verdade, é toda a estrutura executiva do Estado, todos os braços do executivo, todas as suas instituições, as suas autarquias, todas as pessoas diretamente subordinadas a esses poderes. Uma coisa interessante aqui é que no ramo federal, no seu braço federal, o poder executivo também tem a capacidade de legislar em alguma medida. O presidente, no caso brasileiro, pode legislar de forma limitada através das medidas provisórias. Isso existe no Brasil, também existe nos Estados Unidos em alguma medida. Nem todos os países presidencialistas do mundo têm essa mesma estrutura, mas no nosso caso nós temos aqui o poder legislativo com a atribuição fundamental de propor a legislação, com uma possibilidade de que o executivo, no seu ramo federal, também possa fazer de forma limitada e parcial através de medida provisória. Lembrando sempre que essas medidas provisórias elas precisam ser ratificadas pelo Poder Legislativo. Uma medida provisória ela só permanece em vigor de forma efetiva se ela for aprovada pelo Poder Legislativo, sendo que não necessariamente uma medida provisória, pelo simples fato de que ela foi assinada, ela vai entrar em vigor. Ela pode ser declarada inconstitucional e perder efeito quase que imediatamente. E o terceiro aspecto dessa divisão oriental de poder é o poder judiciário, que possui duas tarefas fundamentais, ou duas tarefas principais, que são o controle de constitucionalidade, que será expresso aqui pelo STF, faz o controle de constitucionalidade em relação à legislação que é proposta pelo Estado, pelo Legislativo e pelo Executivo. Mas ele também tem uma função, que é a função mais visível, que é a função de solucionar controvérsias que podem surgir de acordo com a aplicação da lei. E são os seus braços efetivamente judiciários que nós conhecemos mais de perto. O Poder Judiciário ele também tem diversos níveis, um nível federal, nível estadual e nível municipal. E ele expressa a sua atuação judiciária solucionando controvérsias, principalmente nesses níveis menores. O Poder Judiciário ele é conhecido, a partir de uma lógica da teoria geral do Estado, como um poder mais frágil. Ele tem menos capacidade de projeção de poder, porém a função dele é fundamental, ele é tão importante quanto todos os outros. Os nossos juízes e todas as pessoas que de alguma forma fazem parte desse poder judiciário, de forma direta ou indireta, compõem o poder judiciário, são todos eles também agentes políticos. Isso é interessante esclarecer aqui porque em países como os Estados Unidos, onde você elege juiz através de uma votação, então você vota para um cargo que seria similar a vereador, vota para prefeito, vota para presidente, vota para os deputados, ou representantes lá, como eles chamam, e também vota para juiz, vota para promotor. No caso brasileiro, nós não votamos para o judiciário, nós não elegemos o nosso poder judiciário, nós recrutamos por concurso. Então é muito comum que as pessoas pensem, o poder judiciário não é um poder político. Tem que ser, ele faz parte da estrutura política do Estado brasileiro. Portanto, juiz, promotor, defensor público, eles não são funcionários públicos, eles são agentes políticos, da mesma forma que governadores, prefeitos, senadores, presidentes da República, etc, etc, etc. A natureza do exercício do poder
por parte do judiciário é exatamente a mesma. Portanto, se eu perguntasse para vocês por que um juiz pode, baseado em que direito, ele pode proferir sentenças, por que ele decide a vida dos outros lá no Poder Judiciário? Quem deu ao juiz essa autoridade? Foi o concurso que ele prestou? Ele pode tomar essas decisões porque ele estudou muito para passar no concurso? É disso que nós estamos falando? Isso não faz o menor sentido, absolutamente nenhum sentido. Então, com base em que legitimidade o juiz profere sentenças? Que ele é a própria lei, ele é a própria instituição? Por causa justamente dessa questão da separação, da distribuição de poderes, né? Por conta da divisão de poderes do Estado. Ele tem a mesma autoridade da qual é imbuído o presidente da República, da qual é imbuído o governador, da qual são imbuídos os nossos representantes legislativos. É um poder político atribuído constitucionalmente. O povo brasileiro aceita se submeter a esse poder porque é importante manter o equilíbrio dos poderes do Estado. A legitimidade do exercício do poder judiciário é a mesma legitimidade do poder executivo e do poder legislativo. A anuência da população. Nós aceitamos nos submeter a esse poder em função de um bem maior. E qual que seria esse bem maior? A conclusão ou a implementação das tarefas desse Estado nos termos que a Constituição define. Qual que é a função do Estado brasileiro? Promover o bem, promover a justiça social, promover a igualdade e a democracia. Quais são as tarefas do Estado? Educar a população brasileira, promover a igualdade social, né? Promover segurança, tudo aquilo que nós já vimos. Isso vai ser feito através desses braços do Estado, do seu braço legislativo, executivo e judiciário. Portanto, a legitimidade do exercício do poder judiciário é a mesma dos outros poderes. É uma legitimidade que é política, não tem nada a ver com a forma como eles são recrutados. A questão é, como no caso brasileiro, nós não confiamos no povo, a gente acha que o povo não sabe votar, acredita-se que como há certos pré-requisitos técnicos para o exercício do poder judiciário, as pessoas acham que pessoas melhores seriam recrutadas através de concursos. Grandes dúvidas em relação à efetividade disso, né? Porém, essa é a situação que nós temos hoje, né? Essa é a situação que nós temos atualmente. Estou passando aqui de forma muito breve por essa questão da separação de poderes do Estado, porque a gente já discutiu isso lá em Montesquieu. Portanto, para o exercício moderado do poder, para a possibilidade de exercício democrático do poder, essas tarefas do Estado serão exercidas por 3 braços distintos, com separação de poderes, que são iguais entre si, poder executivo, legislativo e judiciário. Nenhum é superior do ponto de vista institucional em relação ao outro. Essa é uma razão democrática. E há uma razão prática, que é a efetivação dessas tarefas, a efetivação dessas funções. Ainda que o Estado não seja democrático, ele terá essas funções. Uma função executiva, uma função legislativa e uma função judiciária. Ok? Agora, conforme eu pedi para vocês darem uma pesquisada na aula passada, para além dessa divisão, que é uma divisão horizontal, né, os poderes do Estado sendo exercidos de forma separada, nós também temos uma divisão que ela é vertical. No caso brasileiro, nós somos uma federação em contraposição a estados que são unitários. Então, o que seria um estado unitário e o que é um estado federativo? Nós já discutimos a questão da federação em aulas anteriores, vou só lembrar vocês aqui muito brevemente, né, quando nós comparamos federação com confederação. Mas antes vamos falar de estado unitário. Um estado unitário é aquele no qual não há uma divisão vertical de poder dentro do estado. Então, há uma única fonte, um único centro de poder que não se subdivide em entes menores. Qual que seria um exemplo disso? França. Na França, você tem a eleição presidencial, no contexto que eles têm presidente e primeiro-ministro, mas o regime é presidencialista, já que o primeiro-ministro não detém efetivamente o poder. Então, o centro de gravidade do poder está no executivo e não no legislativo. Mas, para além disso, lá os departamentos, que seriam a contraparte dos estados brasileiros, eles não têm autonomia. Eles não podem criar legislação própria e o orçamento desses departamentos é submetido à provisão do orçamento federal. Então, governadores,
né, ou os chefes de departamento lá na França, eles não têm autonomia, não há uma legislação estadual, então não há um pacto federativo com entes federativos, né, com mais de um ente federativo, compondo-se como um novo polo de poder. Prefeitos e os chefes desses departamentos, eles não têm capacidade de criar legislação própria, e o orçamento desses municípios, desses departamentos, depende diretamente de uma formulação de políticas públicas que vem do governo federal. Ficou claro isso? Então, a França é um estado unitário, porque os chefes de departamento e os prefeitos, nem sei se tem esse nome lá, eles não têm a capacidade de formular políticas próprias de direito próprio. No caso brasileiro, nós somos uma federação e nos chamamos de federação porque aqui no Brasil nós temos mais de um ente federativo, nós temos estados, municípios e União como parte de um pacto federativo. Portanto, temos 3 centros de poder: centro de poder nacional, regional ou estadual e municipal. E todos esses 3 têm capacidade, em alguma medida, de criar políticas públicas de direito próprio. Os estados, através da sua lei de diretrizes orçamentárias, né, da sua legislação local, que não tem necessariamente uma função constitucional. Os estados são um poder que tem uma natureza um pouco diferente, né? Então nós temos uma Constituição Federal e temos constituições estaduais, não temos Constituição Municipal. A Constituição Estadual, ela é um poder constituinte derivado. A Constituição Federal determina os limites e o alcance das constituições estaduais, porém, os governos estaduais têm capacidade de gerenciar políticas públicas de direito próprio, eles têm a capacidade de propor políticas públicas, de executar esses orçamentos à revelia daquilo que pensa o governo federal. Um exemplo do que seria isso: digamos que nós tenhamos um governador de Minas Gerais que seja de um partido A e um presidente da República que seja de um partido B, partidos opositores. Você pode perfeitamente ter uma situação em que esse governador, que pertence ao partido A, que pensa de uma determinada forma em relação à política e questões públicas, ele vai propor políticas públicas de saúde, segurança, educação e uma série de outros temas à revelia ou independente da vontade do presidente. Não importa o que o presidente pensa, o governador faz do jeito que ele quiser, desde que essas políticas públicas sejam aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, as políticas públicas criadas pelo presidente da República não se aplicam de forma direta aos governos desse Estado, nem aos municípios. O presidente da República, no caso brasileiro, não tem a capacidade de influenciar diretamente as políticas públicas do governo do Estado, nem dos governos municipais. Ficou claro isso? Então, na França, é o governo federal que decide como a política de segurança pública vai ser exercida desde o governo nível federal até o nível municipal. Chefes de departamento ou governadores e prefeitos não têm autonomia para propor políticas públicas em nenhuma dessas áreas. Eles seguem uma orientação do governo federal. Portanto, o governo da França decide como a polícia funciona. O governo da França decide como o governo federal da França decide como a saúde funciona. Agora, no caso brasileiro, como nós somos uma federação e há 3 entes federativos de direito próprio, o governo federal tem capacidade de criar políticas públicas em nível federal, o governo municipal decide isso em nível estadual, o governo estadual decide isso no nível regional e o município decide no nível local. No caso do Brasil, essa descentralização do Estado tornou-se um elemento muito importante a partir da proposta da Constituição de 88 como uma resposta àquele contexto anterior em que a excessiva centralização que nós vimos lá no período do regime militar, embora também fosse uma federação, o Brasil naquele momento, mas houve uma descentralização cada vez maior com o objetivo de tirar o poder do governo central, do governo federal ou da União, e atribuir cada vez mais autonomia aos entes federativos menores, a estados e municípios, para que políticas públicas fossem efetivamente propostas e implementadas por aqueles poderes que estão mais próximos da população. Seria uma forma de garantir
o exercício de governo mais democrático, mas também de você eliminar corrupção, de você reduzir a corrupção, já que naquele momento histórico, né, a grande parte da corrupção política nacional era vista como uma espécie de sinônimo de Brasília ou de governo federal. Então, atribuir responsabilidades aos governos locais seria uma forma, naquele momento pensava-se isso, né, de reduzir a corrupção e de garantir mais democracia. Afinal de contas, as pessoas passariam aqui, enfim, contar com uma formulação de políticas públicas mais próximas do cidadão, né, mais próxima dos eleitores, mais próxima, portanto, aqui do contribuinte. Ok, então, governo federativo é, portanto, aquele no qual há dois ou mais entes federativos. No caso do Brasil nós temos 3, União, Estados e Municípios. Cada um deles tem atribuições diferentes e essas atribuições são efetivamente autônomas. Portanto, o presidente da República ou a União não tem a capacidade de interferir diretamente nas políticas públicas propostas pelos outros entes federativos. Significa, por exemplo, que o presidente da República não pode determinar como funciona a polícia do estado A ou do estado B, nem educação, né, nem saúde pública, nos níveis que são definidos como sendo atribuições desses governos estaduais. A mesma coisa vale em relação aos municípios. Então, veja, nós podemos perfeitamente ter um presidente, um governador e um prefeito, que são todos eles rivais políticos, cada um deles faz política pública dentro da sua área de atuação de forma completamente autônoma e independente. Okay? Mas é importante entender isso do ponto de vista prático para a gente saber quais são as implicações de nós fazermos parte de uma república federativa e não unitária, como é o caso francês. No caso brasileiro, só para pensar aqui um exemplo, cobrança de impostos. Né? Nós temos vários impostos, nós somos um país que tem uma carga tributária muito grande, não estamos entre os maiores cobradores de impostos do mundo, mas nós temos uma carga tributária bastante grande. Então, o que são impostos? São valores cobrados de pessoas físicas ou jurídicas correspondentes a alguma função ou patrimônio que retorna à população em forma de melhoria. Então, nós temos impostos que são federais, cobrados pelo governo federal, impostos estaduais e também municipais. Quais são os impostos federais? E para que eles servem? Nós temos o imposto de importação, que incide sobre produtos importados. Temos o imposto de exportação. Temos imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto de renda, de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa física. Depois vocês vão ter à disposição esse texto para ver quais são as funções, ou para que servem cada um desses impostos. Temos ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, COFINS, CID, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, INSS. O FGTS não é um tributo, na verdade, ele é uma arrecadação compulsória, mas que depois se reverte novamente para o trabalhador, então não é um tributo. Temos o PIS/PASEP. Então esses são os impostos federais. Temos como impostos estaduais aqui o ICMS, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, Imposto sobre Herança, e o IPVA. Em relação a impostos municipais, nós temos o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, o ISS, Imposto sobre Serviço, e o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. O mais conhecido no nível municipal é esse IPTU, no nível estadual ICMS, e no nível federal você tem um monte aí. O ponto é, desse total de impostos cobrados no Brasil, nós temos 58% deles ficando em Brasília, ou seja, ficando com a União Federal, 24% desses impostos ficam com estados e municípios, ficam para estados e 18% com os municípios. E isso não é a cobrança desses impostos, porque o exercício da cobrança ele é muito mais concentrado. O governo federal arrecada a esmagadora maioria dos impostos do Brasil. Os impostos estaduais e municipais são muito menores. O ponto é, o governo federal ou a União,
arrecada o grosso dos impostos no Brasil e depois repassa para estados e municípios uma parte. E esse repasse é o que vocês veem aqui abaixo. O ponto é, isso é importante ser discutido para a gente ter uma noção de quais são as consequências de nós termos aqui uma república federativa. Quais são as atribuições dos entes federativos e o que isso significa para essa distribuição, por exemplo, de impostos? Ou o que isso significa para o cidadão brasileiro que quer ver os seus direitos garantidos? Vocês fizeram essa pesquisa para ver quais são as atribuições dos entes federativos? Por exemplo, vamos pensar aqui em 3 áreas, né? Saúde, educação e segurança. Vamos pensar na área de saúde. Quais são as atribuições dos entes federativos referentes à área da saúde? SUS é uma atribuição de quem? O Sistema Único de Saúde é atribuição de quem? Do governo municipal? Né? Oi? Eu acho que é federal, da União. Da União, exatamente. E o que significa SUS? Sistema Único de Saúde. Mas do ponto de vista prático, o que é o SUS e como ele funciona? Vocês já pesquisaram isso? O SUS, ele é uma espécie... Pode falar. O senhor fala em questão do dinheiro, do que eles gastam lá no hospital. O que é SUS? O que é SUS? Porque quando a gente fala em SUS, o SUS são os hospitais? Eu acho que o SUS é a saúde ofertada à população pela... Porque vamos pensar no seguinte, quando você fica doente no município, quem que é responsável pela sua saúde? É o município, é o governo do estado ou a União? São todos os 3. Né? Eles têm que agir em conjunto para garantir aqui a sua saúde. Mas as atribuições desses 3 entes federativos são diferentes. E quais são as atribuições de cada um deles? Por exemplo, quais são as atribuições do município no que se refere à saúde? O município ele vai gerir o financeiro, né, o dinheiro recebido e fazer a aplicação no município. E pelo que... Mas em que ele aplica? Na saúde, na questão das estruturas hospitalares, né? Os municípios fazem atendimento básico, portanto os postos de saúde são uma atribuição municipal. Todos os municípios brasileiros têm uma obrigação constitucional definida através do Pacto Federativo. Vocês vão ver isso lá nos artigos da Constituição, perto do artigo 70 a 91, se não me engano. Vocês vão ver lá quais são as atribuições desses entes federativos. Foi isso que eu pedi para vocês pesquisarem, né, na aula passada. Quais são as atribuições de cada um desses entes federativos. Então, no caso do município, ele vai cuidar dos postos de saúde, são o atendimento básico. Então, o município constrói e gerencia esses postos de saúde. Ele faz isso com que dinheiro? Porque o imposto arrecadado no município, ele é insuficiente para isso. É com os deputados, né, que mandam as emendas para o município. Então, esse imposto, esse que é transformado em emendas e mandados para o município, isso é parte do SUS? Por exemplo, um deputado pede, né, usa uma emenda parlamentar para enviar recurso para o município de Vilhena, de Colorado, aqui, Cerejeiras, Comodoro, para construir um novo posto de saúde. Foi o SUS que mandou dinheiro para construir o posto de saúde? Não. Não. E o hospital é do SUS? Não, o hospital pertence ao município, o hospital não pertence à União Federal. Mas com que dinheiro esse hospital vai ser tocado no dia a dia? Com os impostos e também com uma pequena parte de recursos municipais, mas principalmente com repasses feitos pelo SUS, que age como uma espécie de grande plano de saúde. O SUS tem também hospitais próprios, né, tem estruturas próprias, mas de um modo geral,
o SUS age como se fosse um grande plano de saúde público. Né? Então você fica doente, vai procurar um posto de saúde, esse atendimento ele vai ser remunerado ao município com um valor que é repassado pelo SUS. Se você tivesse um plano de saúde, você procura o hospital, faz lá a sua consulta e o plano de saúde repassa esse valor. O SUS funciona exatamente da mesma forma, correto? Então o SUS é uma atribuição federal. E o governo estadual? Quais são as responsabilidades e atribuições do governo estadual no que se refere à questão da saúde pública? São responsabilidades majoradas, portanto, os hospitais, em geral, são hospitais, se eles são públicos, em geral, são hospitais estaduais. Então, os postos de saúde são municipais e os hospitais, que oferecem um atendimento mais qualificado, mais complexo, esses hospitais, em geral, são hospitais estaduais. Claro que nós temos diferenças, por exemplo, aqui em Vilhena e na nossa região, nós temos o Hospital Regional, que é um hospital estadual. Não é isso? Ele é tocado com verba dos municípios da região, do município de Vilhena e também do SUS. Então, posto de saúde, ou seja, atendimento básico de saúde e também um atendimento do tipo agentes de saúde oferecendo ajuda básica, instruções de saúde para as pessoas. De modo geral, isso são atribuições municipais. Né? Você tem agentes municipais de saúde fazendo, né, visitas, vistorias, promovendo políticas de saneamento, esse tipo de coisa. Então, você tem aqui agentes municipais de saúde fazendo isso. Então, atendimento básico de saúde é responsabilidade do ente federativo local, portanto, o governo municipal. Os governos estaduais têm a responsabilidade de oferecer um tratamento mais sofisticado, portanto, em geral, os hospitais são, quando públicos, responsabilidades dos governos estaduais. E quais são as atribuições do governo federal, no que se refere à saúde pública? De modo geral, né, estabelecer diretrizes básicas através do Ministério da Saúde, usar suas agências para promover políticas de saúde pública, mas fundamentalmente o governo federal ele age distribuindo parte dos recursos do orçamento do Estado através do SUS, portanto age aqui como um grande plano de saúde. Né? Então todos os atendimentos feitos nos hospitais públicos e até alguns privados, eles são repagos, né? O atendimento ele é pago através de um repasse de verbas ou de recursos do SUS. Para além disso, há certos programas de saúde pública que são federais, em que você vai ter recursos federais sendo usados aqui de forma mais ou menos direta para comprar equipamentos, né, que são muito caros, programas de vacinação, em algumas vezes eles são programas federais, embora, na média, né, são os governos do estado que agem. Professor, Oi. no caso seria o Covid, por exemplo, a vacinação do Covid é da União, no caso, né? Federal. Mas isso pelo fato de que essa é uma questão de emergência. Né? Então você teve aqui uma crise muito grave, em que é necessário que haja um combate que seja atípico a uma doença que é fora da nossa realidade, e por conta disso se estabeleceu, né, que o orçamento federal precisa ser executado de uma forma diferenciada, mas em função disso. Né, numa situação normal, aí você tem as vias normais, que são as vacinas que todo mundo recebe quando é criança. Você precisa se vacinar, vai lá no postinho, né, que esse dinheiro foi comprado aqui pelos hospitais, as vacinas foram compradas aqui pelos hospitais com o uso do repasse de forma normal. Ok? Então é isso. E em relação à educação, quais são as atribuições dos entes federativos no que se refere à educação? Quais são as atribuições dos municípios? As escolas municipais. E o que as escolas municipais fazem? O município ele é responsável pelo ensino de base.
né? Educação No caso, básica. ali até uma média dos 14 anos dos adolescentes, né? Portanto, se Aí você depois- precisa de uma creche para o seu filho e não acha, você xinga o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal. 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 E quem que você tem que cobrar para que essa creche seja construída? Prefeito. Prefeito? É o prefeito que faz o orçamento? Os vereadores. E os vereadores têm dinheiro aqui na cidade para construir escolas? Não. Então, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal. Todos eles têm que agir em conjunto para criar uma política de segurança, né, educacional que seja capaz de proteger as crianças e as mulheres, né, eliminar essa condição de vulnerabilidade. Eles têm que propor a criação dessas escolas, dessas instituições de ensino, dessas creches. Isso tem que partir do município. Então, os vereadores têm que propor essa legislação no orçamento, ou o prefeito tem que sugerir à Câmara e ela deve aprovar esse orçamento. E esse recurso, como o município não possui, já que a distribuição desses impostos é completamente irregular e é completamente incompatível com as funções dos entes federativos, a União, os estados e municípios têm atribuições nesse nível. Estados, municípios e a União têm essas atribuições diferentes, mas a arrecadação de impostos é dessa forma. Então, a maior parte dos impostos fica com a União e a maior parte das atribuições estão com estados e municípios. Então, a União faz esses repasses. Então, o estado e o município precisa buscar o repasse junto ao governo federal, que distribui do jeito que quer. Então, para você ter essa creche, você precisa consultar os seus vereadores e o prefeito, né, sugerir a criação dessa creche. Eles vão propor uma lei, né, eles vão propor no orçamento para o ano seguinte a criação, né, dessa escola, dessa creche. Vão ter que buscar esses recursos junto à Assembleia Legislativa Estadual, junto ao Congresso Nacional, né, via repasses dos deputados, e aí sim você vai ter uma creche funcionando. E as atribuições de ensino básico, né, ensino fundamental, também são do município, né? Portanto, escolas municipais, não só creches. E como é que funcionam essas escolas? Por exemplo, de quem é o dinheiro que é gasto nas escolas municipais? Vem do município? Muitos programas do governo federal. O município gasta uma parte desses recursos, mas obviamente eles são insuficientes. Portanto, eles precisam ser complementados com repasses que vêm do governo federal. E o governo federal, ele pode definir como serão as políticas educacionais dos municípios. Por exemplo, o presidente da República pode influenciar aqui na grade curricular de uma escola municipal? Em Vilhena, em Colorado, Comodoro? Não. E por que não? Não sei. Eu acho que é porque ele tem mais coisas lá e eu creio que eles mandam uma forma de que você tem que seguir aquilo ali, mas é o estado, é o município, na verdade, que vai ver conforme a necessidade de cada escola, de cada turma. E por que o presidente da República não pode alterar, influenciar, por exemplo, uma alteração de grade num colégio municipal, já que é um recurso federal que vem para o município para manter a escola funcionando? Eu acredito que seja o respeito à realidade de cada local, né, de cada região. Respeito à autonomia dos entes federativos. Divisão de poderes. E se o presidente mandar mudar a grade da escola? E se o governador mandar mudar a grade da escola? Eu acho que compete ao prefeito
a Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, se vai Notificar o for crime. conveniente. Notificar o crime, porque é crime. Porque é individual, né? Isso é uma violação da estrutura de poder, da autonomia dos poderes. Portanto, se o presidente quiser influenciar aqui, a simples alteração de grade nas escolas municipais, um governador, né, isso é crime. Né, tem que ser feita a notificação desse crime. A autonomia dos entes federativos tem que ser respeitada. Então, nós temos uma distribuição de autonomia vertical, União, Estados e municípios, todos os entes autônomos, e uma distribuição horizontal, Executivo, Legislativo e Judiciário. Ok? E as atribuições do Pode falar. Mas o presidente, ele pode querer alterar dos estados ou só, no caso, as escolas federais? Nenhuma? Nenhuma. Mesmo nas federais, se a instituição federal tem autonomia, nem na instituição federal. Né? Por exemplo, numa universidade federal, como ela tem autonomia de gestão, portanto funciona como uma autarquia, nem numa federal o presidente tem autonomia para influenciar na grade curricular. Tá. E o governo do estado? Quais são as atribuições do governo estadual no que se refere à educação pública? As escolas estaduais. E o que as escolas estaduais fazem? Qual que é a diferença entre uma escola estadual e uma escola municipal? No caso, a municipal é o município que rege, e as estaduais, no caso, seria a SEDUC, que é Na escola do estado. municipal, nós temos ensino fundamental e as creches. E as escolas estaduais? Ensino médio. Né? Então, as Ensino escolas médio. de ensino médio são escolas estaduais. Né? E o orçamento dessas escolas vem da onde? Do governo? Do Qual governador? governo? Estadual ou federal? Ou municipal? Estadual e federal, né? Estadual e federal, justamente. Né? Os recursos estaduais são dispendidos nas escolas, mas como eles obviamente são insuficientes, é necessário que haja repasses também feitos pelo governo federal. E as atribuições do governo federal no que diz respeito à educação? As universidades. Universidades. Os seja, institutos federais também seria? Institutos federais, universidades, ensino técnico, né, são todos eles providos ou fiscalizados, né, ou monitorados pelo governo federal, assim como compete, portanto, o Ministério da Educação. Né, por isso que as avaliações e recredenciamentos das universidades são feitos pelo Ministério da Educação. E as secretarias estaduais é que fazem a fiscalização e acompanhamento das escolas estaduais, assim como a Secretaria Municipal faz o acompanhamento das escolas do município. Ok? E também, professor, acho que do governo federal, as campanhas de incentivo, né? À educação, à escolaridade. Oi? Ou Não entendi não? isso. Eu acho que do governo federal também é responsabilidade das campanhas de educação, ou não? Compete ao governo federal também promover as campanhas. E aí, o que vocês acham? O governo federal, ele envia, sim, para as escolas, tipo assim, um reforço, como foi dito, não intervém no currículo, mas eles mandam programas de reforço. Eles tipo, oferecem programas de certas leitura. diretrizes. Eles de oferecem certas alimentação. diretrizes. Isso. Né? Mas os estados e municípios têm autonomia para implementar do jeito que quiserem, não é isso? Sim. Isso. Né? Professor, Ok. deixa eu tirar uma dúvida. O senhor falou que as municipais são de ensinos fundamentais. Isso. E por que algumas escolas estaduais também têm ensinos fundamentais e médio? E você sabia que alguns municípios também têm faculdades? Não. Assim como o município de Vilhena tem um hospital regional, que em tese deveria ser uma responsabilidade do Estado, né? Também há escolas municipais em diversos níveis diferentes, inclusive há municípios que possuem universidades municipais. Então, isso é uma norma, mas há diversas exceções, né, a essas normas. Ok?
Então, quem que nós devemos xingar quando as crianças de Vilhena possuem um ensino que está muito aquém da sua qualidade? O japonês. Isso depende. Isso se nós estamos falando de crianças, né, que estão no ensino fundamental. Então, isso exatamente. Você tem que xingar o japonês, tem que xingar os vereadores e exigir que eles ofereçam educação de melhor qualidade, melhor estrutura e educação de melhor qualidade. Aí o secretário de Educação também, né? Sim, não, exato. Então, quando você fala em tudo no poder mesmo municipal, pacote. toda a estrutura de poder municipal, né? Toda a burocracia, não só o secretário, mas tem um monte de gente que trabalha nessas secretarias. A burocracia custa mais dinheiro que os professores, né? E os alunos de ensino médio, né, que são analfabetos, não sabem ler, não sabem escrever, que você tem um monte de problemas aí, você tem que xingar quem? Governador. E vejam, o ensino médio, ele tem um impacto monstruoso aqui. Pensem que uma parte muito grande da população brasileira, infelizmente, não tem a oportunidade de acabar entrando no ensino superior, né, numa faculdade, e o ensino médio vai ser o último contato que eles têm com a educação. Grande parte das pessoas que trabalham no comércio, né, grande parte dos trabalhadores aqui na sociedade brasileira, ou grande parte da sociedade brasileira em geral, tem no ensino médio o limite, né, da sua instrução formal. E Professor, quando nós temos problemas, só um instantinho, e quando nós temos problemas com essa instrução formal, né, e esses problemas são muito sérios, são muito graves, né, nós temos uma quantidade muito grande de alunos que chegam nas faculdades que são analfabetos, ou analfabetos funcionais, né, eu vejo isso de uma forma muito presente, é chocante a gente ver isso acontecer, e não é só um jeito de falar, isso é real, né? Eu já dei aula para muitos alunos que não sabem ler e não sabem escrever direito. Assim, gente, né, não é que tem muita dificuldade, não, é que realmente são analfabetos funcionais. Então, são muitos casos. Né, não é que aconteceu um ou outro caso ao longo do tempo. Ocorreram muitos casos. E eu não estou aqui falando de um aluno mais ou menos fraco, né, que faz tempo que saiu da escola. Não estou falando disso, né, gente que tem alguma dificuldade. Isso é absolutamente normal. Eu estou falando realmente de analfabetismo. De gente que tem dificuldade para ler, você dá uma folha e a pessoa não sabe o que está escrito direito. E isso é uma coisa muito séria, isso é muito grave. Agora, quem que nós temos que cobrar a respeito desse tema? Governo municipal, né? O nível de ente federativo, aliás, estadual, nível de ente federativo estadual e também municipal. Né? Então, a base e depois o ensino médio. Mas vocês acham que as pessoas votam para governo? Quem vocês acham que na última eleição votaram para o governador ou votaram para os deputados estaduais pensando na qualidade do ensino médio em Vilhena? Em Colorado, em Comodoro, em todo o Cone Sul. Quais dos nossos deputados estaduais que foram eleitos pelo Cone Sul têm algum nível de qualificação para discutir questões de educação? O nosso governador tem alguma capacidade, alguma qualificação técnica, moral, alguma qualificação mesmo, até como ser humano, para discutir questões de educação? Saúde pública? Creio que não. Pois é, mas é quem é responsável por isso. E nós não votamos porque não sabemos disso. A sociedade brasileira não tem consciência dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. As atribuições dos entes federativos. Você vota para as pessoas sem saber o que elas fazem. E é só isso, né? Você vota para o deputado estadual sem saber que ele cuida da educação do seu filho. Só isso. E da sua saúde. Em relação à segurança pública. Ele deve saber um pouco, pelo menos, né? Será? Então vamos lá. No nível municipal, quais são as atribuições dos municípios no que se refere à segurança pública? E só para encerrar a discussão sobre a educação ainda. Né? Quantas pessoas do Brasil têm acesso ao ensino superior?
né? Isso não é uma atribuição do governo federal, do poder público em nível federal? Educação não é um direito de todos? Não está dito na Constituição brasileira que todo cidadão brasileiro tem direito à educação, dignidade, oportunidades justas e todas essas coisas? Pessoas que não têm acesso a esse tipo de educação têm acesso às mesmas oportunidades? E por que nós não cobramos dos governos federais a ampliação de ensino superior? Ensino superior para todos. Nós tivemos governos que até fizeram ampliações importantes aí do ensino federal, né, recentemente, mas foi suficiente? Os institutos federais, né, ganharam muita força recentemente, mas foi suficiente? Isso universalizou o ensino público em nível superior ou universalizou o ensino superior? Que mesmo quando você pensa nas universidades privadas ou faculdades privadas, não deveria haver um incentivo muito grande para a implementação desse tipo de unidade de ensino, para que as pessoas tenham acesso? E existe isso? Existe esse apoio? Né? Alguns programas de apoio aqui e ali surgiram, né? FIES, ProUni, não sei o que, mas você está muito longe daquilo que seria o ideal, né? Nós estamos muito longe da universalização do ensino, da universalização da chance para que as pessoas tenham essa oportunidade, né? Para mudar a própria vida. Isso é muito grave e você não vê isso sendo discutido. Vocês ouviram alguém falar sobre isso recentemente? Em debates aí sobre quem pode ser o novo presidente? Se vai ser esse mesmo ou se vai mudar? Alguém está discutindo a universalização do ensino superior? Esse é um tema irrelevante, um tema que não tem nada a ver com nada? A gente podia ignorar esse tema como se ele não tivesse a menor importância? E é isso, né? As pessoas simplesmente deixam para lá. Você fica preocupado com o rabo dos outros, né? Você fica preocupado com moralismo, você fica preocupado com temas que são estúpidos, ignorantes, que não têm a menor importância para a nossa vida, e deixa de lado isso. E a universalização do ensino superior? E a qualidade da educação? E a qualidade da nossa saúde? Professor, Oi. Pode falar. nós estamos tendo de igual essa aula agora já no nível de faculdade, né? Sim. Não seria necessário que essa educação, este conhecimento fosse mais divulgado, eu não sei a forma correta de falar, mas que as pessoas tivessem uma maior conscientização, porque é como o professor falou anteriormente, as pessoas não têm conhecimento. Temas quando básicos vão voltar- como esses deveriam fazer parte da grade curricular de ensino fundamental e médio. Exato, Cidadania, é isso né? que- Temas básicos de cidadania. Exato, porque sem conhecimento vai continuar da mesma forma. E Sim. pelo que a gente observa, os governos em geral, eles querem uma população emburrecida e domável. E por Basta você ver os cortes que aconteceram recentemente na educação, na ciência e tecnologia, né? O governo atual pensa em investimentos em ciência e tecnologia como lixo, como coisa que é completamente dispensável, né? Como se você pudesse simplesmente ignorar o fato de que essas pessoas dependem de bolsa de estudo, dependem de programas para pensar a longo prazo. Como é que você entra no doutorado fazendo pesquisa no instituto? É importante se você não tem nenhuma garantia financeira de que você vai de fato ter capacidade de concluir o seu estudo, de que você vai poder ter acesso a laboratórios, né, a materiais para você concluir as suas pesquisas. Então, um corte de orçamento aqui não é uma brincadeira, isso muda completamente a vida de pessoas, isso inviabiliza certas pesquisas muito importantes de forma completa. Você está destruindo a pesquisa científica no Brasil por um período muito grande de tempo. Não que governos anteriores fossem muito melhores também, né? Mas é isso, educação no Brasil é um tema completamente secundário. E em relação à segurança pública, então quais as atribuições dos governos municipais em relação à segurança pública? Hein? Eu acho que o município não tem nenhuma atribuição. Tem, sim, Do senhora. Estado. Tem, sim, senhora. Seria os guardas municipais ou nada a ver? Os guardas municipais. Guarda Civil Municipal, exatamente, que tem qual função?
A mesma que é da Polícia Militar, por exemplo? Eu não sei. Não. Por exemplo, um guarda municipal prende alguém? Anda com algema, anda armado? As atribuições são diferentes, né? Então você cuida aqui do bem-estar da população, mas também você cuida aqui do patrimônio público municipal, você cuida aqui dos bens públicos, né? Você faz aqui uma fiscalização ostensiva para garantir a ordem, né? Para evitar que pessoas cometam excessos, por exemplo, no trânsito, para você evitar a baderna. Então você tem aqui uma guarda municipal que tem como objetivo garantir essa ordem, esse primeiro nível de ordem, né, na comunidade. Crimes, aí com situações mais graves, aí já são atribuições de quem? Militar. Se acontecer um assalto, se acontecer um assassinato, né, então qual que é o ente federativo que tem a responsabilidade de cuidar disso? A polícia. Mas quem que é o chefe da polícia? A União. União? É o presidente que é responsável pela polícia militar? É o Não, governador. é o governador, é o Estado. Governo do Estado. Polícia Civil e Polícia Militar são atribuições do governo do Estado. Então você tem aqui uma Secretaria de Segurança Pública estadual que propõe e executa políticas de segurança pública, né, que definem inclusive salários, inclusive normas de atuação, regimento e tudo mais, que vão nortear a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Portanto, o chefe do Rildo e do Fábio, né, comandante da PM, e o delegado regional da Polícia Civil são governador do Estado. Eles se reportam ao governador do Estado. A questão é, vocês acham que a maioria da população brasileira sabe que Polícia Militar e Civil são atribuições do governo do Estado? Portanto, se falta segurança, se há problema de segurança pública, quem que você tem que xingar? O presidente ou o governador do Estado? É o governador. Professor, E se você vê um também... prefeito dizendo que vai se eleger e vai acabar acabar com a violência? Ele tá mentindo, né? Como sempre. E um presidente que usa como mote de campanha que vai acabar com a violência? Ele pode ajudar um pouco, Mentira né? também. Está mentindo, porque política de segurança pública é atribuição do governo do Estado. Assim como... Professor, Mas eu não estou falando Não, isso eu só não para me sei nada referir de a esse política. presidente atual. Porque se vocês olharem, isso é importante, não vamos fulanizar essa questão. Porque o presidente atual, de fato, se elegeu, batendo muito forte nisso, que obviamente é uma mentira. Mas, e os outros candidatos em anos anteriores também não faziam isso, né? Segurança pública, vamos resolver, não sei o quê. Talvez não batesse tão forte nessa tecla, mas o fato é, todos são mentirosos. Todos mentirosos. Esse, mas também os anteriores, os candidatos anteriores, todos mentirosos. Né? Vamos acabar com a violência, fazer isso, fazer aquilo, sendo que política de segurança pública é atribuição dos governos estaduais. Então você tem que votar no seu deputado sabendo o que ele pensa sobre segurança pública e pensando em como ele pretende ajudar o comando da PM e a Polícia Civil nas suas tarefas, na execução de suas tarefas. E nós sabemos isso. Quem aqui votou no deputado estadual sabendo o que ele pensa sobre segurança pública? Quem aqui votou no governador sabendo o que ele pensa sobre segurança pública? Né? Historicamente. É muito complicado isso. Agora, só um segundo, só um instante. Tá, tem o seguinte, então, de onde vem o dinheiro que é gasto com segurança pública aqui em Rondônia? Governo. Vem do Estado. Em geral, uma parte muito significativa dos nossos recursos vem do governo e do Estado. Mas só os recursos estaduais são despendidos em segurança pública? Não, da União também, né? Da União também. Mas o presidente pode definir como a PM atua aqui em Rondônia? Não. Ele Assim pode como o governador não pode interferir na guarda municipal. Né? Então, autonomia dos entes federativos. O governo federal só assina o cheque. E quais são as atribuições do governo federal
no que diz respeito à segurança pública? Chegou Polícia Federal e a Tá. Polícia Rodoviária Essa- Federal. as polícias federais. Exército, rodoviárias, polícias federais, guarda, e né, a Guarda Nacional, não é isso? E quais são as atribuições da Guarda Nacional? Ou, aliás, da Polícia Federal, por exemplo? Ela investiga crimes mais do governo. Crimes que foram cometidos contra instituições federais, crimes que foram cometidos ou que têm relação com desvio de recursos federais, né? Tráficos de drogas e crimes que são tipificados, né? Vocês vão ver lá nas atribuições dos entes federativos, crimes que são tipicamente tidos como responsabilidade da União. Então, controle de fronteiras, né? Terrorismo, coisas desse tipo, né? Então, a PM não lida com terrorismo, não lida com tráfico de drogas, controle de fronteira, né? Imigração, coisas desse tipo. Essas são atribuições da Polícia Federal. As atribuições da PM são PM, Corpo de Bombeiros, né? Também a atribuição do governo estadual, né? Então, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros. E não só essas organizações, mas todos os grupos acessórios, né, a elas, Secretaria de Segurança, tudo, né? Todas elas têm atribuições aí que são específicas. E o governo federal, por arrecadar a maior parte dos impostos do Brasil, também faz repasses para as outras instâncias para que para que as PMs, bombeiros, né, e as polícias civis, né, tenham a possibilidade de atuar. Mas grande parte desses recursos vem do próprio governo estadual, né? Então, há repasses, há recursos regionais que são gastos aí. E uma questão que é importante a gente sempre ter em mente é o fato de que, vejam, essas atribuições são incompatíveis com o orçamento. Então, pense no que nós falamos aqui. Então, quais são as atribuições do governo estadual? Em termos de saúde, segurança pública e educação. Né? PM, bombeiros, polícia civil, todas as escolas estaduais, hospitais, né? Todos os hospitais, né? Na grande maioria dos lugares. Olha o tamanho disso. Vocês têm noção de quanto isso custa? Você criar políticas públicas voltadas para as áreas de segurança, saúde e de educação, né? Cobrar tudo isso, nós temos que cobrar das pessoas certas e cobrar num contexto em que essas pessoas devem ter efetivamente condições de aplicar políticas públicas voltadas para essa área. Então a gente tem que exigir que haja repasse de orçamento, nós temos que exigir do nosso poder público que os governos estaduais possam efetivamente, né, arrecadar de forma adequada e compatível com as suas tarefas, com as suas atribuições por conta do Pacto Federativo. E nós temos que saber quem são essas pessoas e o que elas pensam sobre esses temas. Nós votamos sem saber disso e sem nenhuma preocupação de onde vem o dinheiro para resolver os problemas que definem essencialmente a nossa vida. Então vocês vejam o quanto as pessoas acham, quanto se xingava Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, quanto se xinga o presidente hoje, por conta de problemas que não são problemas do governo federal. Quase toda a campanha do impeachment foi feita baseada em insultos por conta de assuntos que não são responsabilidade do governo federal. Né? A criminalidade do Brasil, essa violência, quando todo mundo derrubar o presidente, vamos mudar isso aí tudo. Não, né? Você tem que mudar o governo do estado para resolver problema de violência nos estados e nos municípios. As pessoas não sabem nem disso, nem quando estão se mobilizando politicamente. Então vejam as graves consequências da falta de conhecimento da nossa sociedade, da falta de noções básicas de cidadania. Mesmo no curso de Direito, a maioria das pessoas não sabe disso. E mesmo passando pelo curso de Direito, o que eu vejo de colegas meus advogados falando asneira, falando as coisas mais idiotas do mundo por conta disso, por questão de opção política, xingando o político A, o político B, atribuindo responsabilidades que obviamente não são dessa ou daquela instância de poder, por conta disso, de uma questão que é básica. Pensar a distribuição de poder no seu nível horizontal e no seu nível vertical. Há separação de poderes e há entes federativos autônomos.
que tem atribuições bastante específicas que precisam ser entendidas na sua complexidade para que nós tenhamos nossos problemas resolvidos. Nossos problemas não se resolvem porque a gente não sabe nem quem é que deve resolver. A gente não sabe quem tem que cobrar. E como nós não cobramos, os problemas não são resolvidos. Então a gente tem um ciclo vicioso no Brasil que é muito grave. Ok? Então é isso, pessoal, que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais algum comentário que vocês queriam fazer? Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã, professor. Boa noite.